de nível 2. Vamos falar aqui sobre isso? Débora, o que significa prova de medicina de nível 2? Eu vou te explicar. Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil existe, né? Esse perfil do YouTube, o Instagram, todas as nossas redes, existem para quê? Para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. Exatamente. Então, estou aqui para te dizer que é possível passar em qualquer faculdade de medicina que a banca VUNESP prepara em menos de um ano, e esse perfil está aqui para te ajudar a conquistar a sua vaga. E hoje nós vamos falar sobre provas de medicina de nível 2. Exatamente. Se você nunca ouviu falar sobre isso, se é uma novidade, ou se você já escutou falar sobre isso, porque você acompanha o canal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Um detalhe, vai apertar um parafuso aí para você atingir a sua aprovação em uma dessas faculdades, se assim você desejar. Se você não segue o perfil, se você não está inscrito, é o momento. Não perca nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui que é feito com muito carinho para você. Dentro da banca VUNESP, nós temos mais de 40 provas, 40 vestibulares de medicina. Dentro dessa banca, desses 40 vestibulares, existem separações, níveis, né? Então, nós temos que nivelar. Nós temos uma prova que é nível 1, uma não, né? Várias provas níveis 1, temos algumas provas de níveis 2 e temos outras provas de níveis 3. E cada nível tem as suas particularidades, suas características. E hoje nós vamos falar aqui das provas níveis 2. Quantas provas nós temos de níveis 2? Nós temos 6 provas de níveis 2. E aí nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as características, quais provas são parecidas com quais, até para você estudar melhor. Dentro dessas provas níveis 2, nós temos duas públicas. Coloca aí quem está editando para a gente. FAMERP e UNESP. São duas provas níveis 2. Débora, elas são iguais? Não. Nós vamos falar sobre particularidades, também vamos falar de provas parecidas, que é uma coisa que muita gente me pergunta. Então, pública a gente tem FAMERP e tem UNESP, e nós temos algumas faculdades particulares também de nível 2. Santa Casa, FAMECA, FMJ e Santa Marcelina. Então, nós temos no total 6 provas de mesmo nível. Tem alunos que pensam o seguinte: então, se essas 6 provas são níveis 2, eu vou estudar para essas 6 provas, eu estou pronto para passar em qualquer uma delas? Não. Existem particularidades. Nós temos uma lista de 6 provas e cada uma delas tem o seu perfil próprio. Por quê? Porque são provas extremamente concorridas. Então, tem características próprias, conteúdo próprio, conteúdo específico, critério de correção, uns mais exigentes que outros, obviamente. Por quê? Concorrência, né, gente? Então, nós vamos falar aqui das duas públicas e depois na sequência das particulares, inclusive de concorrência. E depois eu vou falar sobre provas parecidas. Quem é parecido com quem aqui? Olha só, nós temos aqui a FAMERP, né? Uma faculdade que muita gente deseja, muita gente quer passar. A FAMERP tem ali 260, 270, mais ou menos, entre 250 e 270 candidatos por vaga. Gente, é um número aí bastante significativo. E, na verdade, essa conta ainda nem é 100% certa, né? Porque quando você fala 250 por vaga, significa que você tem que ser melhor do que 250 alunos. Não é bem isso, né? Imagina só, eu tenho 25 mil candidatos para 90 vagas. Se eu tenho 90 vagas, eu tenho que ir melhor que mais de 24 mil candidatos. Então, essa relação candidato-vaga é só para a gente ter uma dimensão de concorrência, mas aí não é uma conta muito certinha de fazer. Então, é importante você entender que a concorrência nessas faculdades é extremamente alta. Não perdoa erros básicos, não perdoa erros, tropeços, tá? Tem uma margem de erro muito pequena. A Unesp é a mesma coisa, quase 300 por vaga. Não perdoa erros básicos. Débora, mas você está falando de quase 300 por vaga e está falando que é possível passar em menos de um ano? Sim, independente do ponto que você está. Mesmo que você esteja no ensino médio, mesmo que você trabalhe, mesmo que esteja anos fora da escola. Por quê? Existe o pulo do gato. Mágica? Não. Pulo do gato. O que geralmente os alunos fazem quando querem passar em faculdades como essas? Eles começam a estudar tudo que passa pela frente, entra num cursinho tradicional e vê tudo que tem, porque medicina é muito concorrida, as provas são muito difíceis, eu tenho que estudar tudo. Não, não é isso. A ideia era te assustar mesmo. Não é isso, beleza? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que, quanto mais concorrida, quanto mais difícil, quanto mais
se exige nessa faculdade, ué, então, mais específico eu tenho que ser. Eu não tenho que ser boa em tudo. Eu tenho que ser boa em uma coisa. Que coisa? Aquela prova. Então, eu não tenho que ser boa para passar em 40 vestibulares da Banca Vunesp. Eu tenho que ser boa para passar no vestibular daquela prova que eu quero. Então, se é FAMERP, FAMERP. Se é Unesp, é Unesp. Se eu estudar para fazer FAMERP, eu não estou pronta para a Unesp. Se eu estudar para a Unesp, eu não estou pronta para a FAMERP. É a mesma banca, mesmo nível. Não. Tem várias semelhanças, tem várias coisas parecidas, mas tem pontos muito específicos que diferenciam essas provas e é o que faz ser ou não ser aprovado, tá? Então, o aluno que é aprovado na Unesp não necessariamente na FAMERP e quem passa na FAMERP não necessariamente passa na Unesp, a não ser que esse aluno conheça muito bem a característica das duas. Aí sim. Por quê? Porque o conteúdo base da Banca Vunesp é o mesmo tanto para a FAMERP quanto para a Unesp. Isso é um presentaço, tá, gente? O conteúdo base é o mesmo. Significa que você consegue se preparar para duas grandes faculdades de medicina ao mesmo tempo com eficiência. Porque uma coisa é você estudar de forma genérica e outra coisa bem diferente é você estudar de forma eficiente, focada. Então, o conteúdo base é o mesmo. Aí existem os conteúdos específicos que são característicos da FAMERP e existem os conteúdos específicos que são característicos da Unesp. Ok, conheço os dois. E o próximo passo, o que é? O que a Unesp quer no critério de correção? Lembrando que a Unesp voltou a ter dissertativas na segunda fase. E o que a FAMERP quer na dissertativa? Débora, não é a mesma coisa? Não. Ah, não é só chegar na resposta? Também não. Então, eu preciso entender essas características. Entendendo, eu consigo passar tanto em uma quanto na outra. Quando eu tenho um plano definido, quando eu sei exatamente qual é a faculdade, gente, é muito mais fácil eu conseguir focar, canalizar energia para estudar, beleza? Então, essas aí são as duas. E se você está aqui até agora, é sinal que eu mereço uma curtida. Então, clica nesse link aqui, curte o vídeo, porque o canal merece, hein, gente? Merece. E aí incentiva vir aqui gravar outros vídeos para você, beleza? Tudo bem, falamos aqui das provas de faculdades públicas, mas nós temos aqui Santa Casa, FAMECA, Santa Marcelina e FMJ. São faculdades particulares, também bastante concorridas. Débora, dessas particulares, qual que é a mais concorrida? Santa Casa. Depois, FAMECA e FMJ. Depois, a Santa Marcelina. São faculdades concorridas, que também tem, olha o presente que eu vou te dar aqui. O conteúdo base da banca é igual para 6 faculdades. Eu vou tentar Unesp, FAMERP e Santa Casa. O conteúdo base é o mesmo, você vai estudar para todas elas. Débora, eu quero fazer todas as provas níveis 2. O mesmo conteúdo base. O que muda? Conteúdo específico, critério de correção. Se você for fazer as 6 provas, é importante que você tenha aí tempo para entender a característica de cada uma delas. Mas é possível. Por quê? Porque o conteúdo base é o mesmo. Você aproveita o conteúdo base de uma e de outra. Só o conteúdo específico e critério de correção, não. Só para você entender. Muita coisa que a Santa Marcelina, que a FMJ aceita como certo na prova dissertativa, a Unesp não vai aceitar. Por quê? Porque na Unesp eu tenho lá 30 mil candidatos. Na Santa Marcelina, sei lá, na Santa Casa eu tenho 6. Então, como a gente tem ali, existe essa concorrência. Então, gente, pensa o seguinte, tá? A prova, o vestibular, ele quer colher a nata, os melhores para si. Então, quanto maior a concorrência, maior a procura, mais exigente eu posso ser. Provas semelhantes, Débora. Eu quero fazer Santa Casa. Que outra prova é semelhante? O que eu quero deixar aqui bem claro para vocês é o seguinte: não existe prova igual. Eu vou falar de semelhanças que podem te ajudar, mas não é igual. Então, eu vou fazer essas provas aqui, porque se eu fizer essas provas antigas, eu vou estar pronto. Primeiro, mesmo que seja da mesma faculdade, você não está pronto fazendo provas antigas, tá? Por quê? Porque a prova muda, tem rodízio, tem uma série de coisas que interferem. Então, se você fizer os últimos 10 anos da Santa Casa, você está pronto para passar na Santa Casa? Não, você não está pronto, tá? Porque a prova que vai vir esse ano é diferente dos últimos 10 anos. Se você não se preparar para a prova desse ano, você sempre vai estar no quase passei, quase deu, cheguei perto. Já passou por isso? Conhece alguém que já passou por essa situação? Que está quase sempre dando certo? Quase. E nunca deu? É sempre quem estuda em provas anteriores, beleza? Então, é importante vocês entenderem isso.
Mas fazer provas anteriores ajuda muito. Você aprende linguagem, característica, grau de complexidade, velocidade. Então é importante que você faça. Então, olha só, quem vai fazer FAMERP tem como semelhante uma prova da FAMECA, tá? Por incrível que pareça, a prova da FAMECA, ela tem um critério de correção nas dissertativas muito mais exigente do que a FAMERP, gente. Certo? Ah, Débora, mas a nota de corte da FAMECA é menor. Sim, porque a concorrência na FAMECA é menor. Por isso que a nota de corte é menor. Mas a prova em si e o critério de correção, a FAMECA ela é mais exigente do que a FAMERP. E elas têm muita semelhança. Então, se você vai fazer FAMERP, convém que você faça as provas também da FAMECA. E lembra de leve a Santa Casa. Tem uma outra prova parecida com a Santa Casa? Não tem. Mas a FAMERP lembra de leve. Tem vários conteúdos que são específicos de FAMERP que não caem na Santa Casa, mas tem uma pegadinha ali parecida. Tudo bem? Beleza? Então tá. Unesp, Débora, tem uma outra prova da Unesp? Não tem. A Unesp ela é única. Tem faculdade, gente, que são únicas. Unesp, Unifesp, Einstein, Santa Casa. As mais concorridas, elas são únicas. Não tem ninguém parecida com ela. Ela tem um critério de seleção muito próprio, tá? Então, a gente tá pegando coisas semelhantes aqui, combinado? E FMJ e São Marta Marcelina são semelhantes. O conteúdo base é o mesmo número de questões, complexidade bem parecida. Tem alguns conteúdos específicos que mudam ali, até por conta estratégica de seleção de candidato. E o critério de correção da Jundiaí é mais exigente do que da Santa Marcelina, mas são provas semelhantes. Se você vai fazer FMJ, faça provas da Santa Marcelina. Se você vai Santa Marcelina, faça provas da FMJ, vão te ajudar. Tudo bem? Deu para entender? Ficou com dúvidas? Tem alguma dúvida sobre provas níveis 2? Tem alguma curiosidade? Tem alguma coisa que você gostaria de saber sobre provas níveis 2? É fácil. Deixe seu comentário, sua dúvida, que eu vou ler e farei o possível para responder. Ou, se você ainda não me segue no Instagram, você está perdendo tempo, hein? Vai lá no Instagram, me segue. Com muita frequência eu abro a caixinha de perguntas no Stories. Você consegue deixar sua pergunta lá. Sua pergunta pode ser respondida direto lá ou virar um conteúdo aqui no YouTube. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te mostrado aí umas possibilidades de estudos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.